aqui um pouquinho num tema muito delicado, que é a questão da violência extrema nas escolas. Eu tenho um dado aqui que diz: a violência no ambiente escolar no Brasil mais que triplicou entre 2013 e 2023. Passamos de cerca de 3.700 notificações para mais de 13 mil casos. Por ano. Isso que está registrado, né? Então, vou te perguntar aqui, professor, quais são as possíveis causas, né, do aumento desses casos de violência extrema nas escolas, tanto no Brasil quanto de outros países? Bom, de fato, esse é um tema muito complexo, né? Um tema, inclusive, que se relaciona ao surgimento do nosso projeto, né? Então, em vários momentos, nas parcerias que temos com a Secretaria, somos chamados para compor a equipe que vai auxiliar essas escolas que vivenciam situações de violência. E a gente ainda não tem todas as respostas, né, sobre o porquê que aumenta, mas temos algumas hipóteses. Primeiro, tá, ao meu ver, a gente está com uma sociedade que tem banalizado a violência ou usado a violência como uma forma possível de resposta a conflitos, né? Então isso é a falência de um determinado mecanismo social. A gente tem falado aqui o tempo inteiro da importância do conflito, ele gerar coisas positivas, né? E a gente tem, quando a violência surge como alternativa, a falência desse método, né, que entende o conflito como um ambiente fértil para a criação de novas visões de mundo, de aceitar a visão do outro. Eu acredito que isso tem alguma relação com a própria internet, com a própria rede social, né? Porque qual que é o mecanismo de diálogo da rede social? A minha opinião importa, a sua opinião não me faz sentido, e se você tentar colocar a sua opinião, eu vou lá e te excluo. Quando a gente exclui simbolicamente o outro, é um ato de violência, se a gente pensar, né? O filósofo que trouxe alguns elementos para a gente entender esse novo modelo de sociedade foi o Zygmunt Bauman, quando ele fala da sociedade líquida, que é uma sociedade que muito rapidamente pensa na exclusão do outro como forma de evitar o conflito, né? Como eu não quero conflito, como eu não quero valorizar o que você pensa, eu posso de alguma maneira te excluir, né? E aí quando eu transporto isso para a vida real, a gente começa a falar das situações de intolerância que estão por trás das situações de violência, né? Então eu posso ter violências que são manifestações de intolerância a esses grupos que já temos falado aqui, né? Então, as pessoas negras, as pessoas trans, o público LGBT em geral, né? Então, tem relação com a situação de violência nas escolas o dado que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo há 16 anos, por exemplo. O que está por trás dessa informação? Que na falsa sensação de que o Brasil é um país amigável, que é um país, né, democrático na essência, essa informação trai essa concepção, né? Porque não somos assim tão amigáveis com todas as pessoas, né? Tem alguns grupos populacionais que não encontram espaço e que inclusive são exterminados na nossa sociedade, né? Então, perceba que falar da violência na escola é entender esse contexto mais amplo, como que a violência se insere na nossa sociedade, como que a violência ela tem sido banalizada em alguns espaços. Será que todas as mortes têm o mesmo valor na nossa sociedade? Essa é uma reflexão para a gente fazer, né? Às vezes a gente tem a morte de uma pessoa que vem de uma classe social alta, que é rica ou que é filha de uma pessoa famosa e que isso desperta uma grande comoção. Por que essa mesma grande comoção não acontece, né, quando as crianças pretas e pobres são mortas na periferia, nas favelas do Brasil, né, e de outros lugares do mundo? Então acho que a gente está falando aqui de um modelo de sociedade, da forma como a gente encara a violência enquanto fenômeno mais amplo e complexo. A gente precisa falar da violência como forma de lidar com conflito, e aí os conflitos eles advêm do que falamos aqui nesse módulo, do bullying, do cyberbullying, né? Então, quando eu me sinto agredido, como eu sinto violentado, eu posso ter como resposta, às vezes, a violência contra aquela pessoa que me agrediu, ou eu posso ter a agressividade deliberada. Então eu identifico alguém que é mais frágil do que eu e eu acho que por ela ser mais frágil eu tenho o poder de cometer a violência contra aquela pessoa e contra aqueles corpos, né? Então eu entendo a violência dessa forma, num contexto muito mais complexo. É um fenômeno que está se espalhando no mundo todo,
né? O Brasil não era um país onde aconteciam muitos casos, mas recentemente tem acontecido. E é necessário falar também do acesso a armas. A gente teve recentemente uma grande discussão no Brasil sobre se deveríamos ou não flexibilizar o acesso às armas, e os dados mostram, né, que países que têm políticas de maior flexibilização têm mais casos de violência que acontecem na sociedade de uma forma geral, mas também no contexto educacional, né? E me parece que isso acontece também no Brasil, né? Então precisamos olhar muito para esses dados para entender a complexidade desse fenômeno, né? Lembrar que é um fenômeno que não está só na escola, que a escola às vezes é o local, é o ambiente onde esse fenômeno acontece, mas é um fenômeno muito mais complexo. E por acontecer nas escolas, infelizmente, nós temos, né, muitos casos, infelizmente a palavra muitos, quais as providências que a escola precisa adotar em casos de violência extrema? Bom, quando a gente fala de violência, a gente está falando de uma situação que extrapola a capacidade de atuação do setor educação por si só. Então, tem sido mais frequente, né, as secretarias de educação terem parcerias mais íntimas, duradouras e próximas com as secretarias de segurança pública, né? Me parece que esse é um caminho sem volta. Eu lembro que teve até alguma resistência no começo de nós educadores, né, em ter a presença da polícia no ambiente escolar, qual que seria o papel dessa polícia. Me parece que a gente está encontrando caminhos de fazer isso, né? Inclusive nas secretarias onde o projeto atua, temos boas experiências de como essa relação ela tem se dado. É uma parceria, né? Trabalha-se em parceria. É uma parceria, né? Muitas das formações que eu tenho feito nos estados onde a gente atua, eu tenho recebido a presença da Polícia Militar, né, que agora está entendendo a necessidade de se formar nas questões educacionais, para entender que a atuação da segurança pública no contexto educacional, ela tem que ser pensada, ela tem que ser construída. A gente não quer que a escola, que a educação passe a ser um ambiente dessa vigilância policial. Não é isso que a gente está defendendo aqui. Mas eu entendo que todas as escolas que passaram por situações de violência tiveram que acionar a segurança pública, tiveram que ter o apoio da segurança pública, mas o que a gente quer? A gente não quer que a polícia intervenha quando a violência aconteceu, né? A gente quer que a segurança pública, junto com a educação, possa trabalhar com inteligência para prevenir os casos, para evitar que esses casos aconteçam. Então a gente, inevitavelmente, vai ter que ter projetos, né, de parceria. Como que a gente monitora situações de risco, quais seriam esses fatores de risco, como que numa eventual ameaça a gente tem que rapidamente agir para que aquela ameaça não se configure de fato numa violência. E aí não tem como a gente fazer isso enquanto escola individualmente, né? Eu tenho que ter acesso à segurança pública, eu tenho que ter acesso a mecanismos de tecnologia e de inteligência que a segurança pública dispõe. Eu falo isso, inclusive, como pró-reitor de assuntos estudantis de uma universidade pública. Já aconteceu de recebermos ameaças anônimas na rede social, que eu tive que acionar, por exemplo, a Polícia Federal, por se tratar de uma universidade federal, e imediatamente foi localizado de onde tinha partido aquela mensagem, e a gente não pode flertar com essa ameaça, né? A providência ela tem que ser tomada, ainda que a gente descubra depois que não passava de uma brincadeira de uma criança ou de um adolescente, mas eu não posso me furtar de tomar essas providências. Isso já é uma forma de prevenir, né? Exatamente. Agora, a gente sabe, então, ouvimos aqui como prevenir. E aí a gente entra, Fabiana, como que a gente precisaria agir no caso de realmente acontecer casos de violência extrema nas escolas? A palavra de ordem é acolhimento, Michele, não tem outra. E acolhimento não só aos estudantes, acolhimento aos professores, os profissionais técnicos da escola, todo mundo daquela comunidade, ele foi impactado de alguma maneira. Então a gente compreender que não é simplesmente tomar,
né, o rumo e com a expectativa de que tudo se organize sozinho. Então, a escola já, né, provocada, e aqui no nosso diálogo a gente trouxe isso, da necessidade de fazer um mapeamento dos aparatos públicos ou de terceiro setor do seu território, também convidar esses atores e fazer os encaminhamentos para restabelecer uma ordem do ponto de vista emocional na escola, né? Então, aquele ambiente ele precisa ser reconstruído no aspecto emocional, como um espaço de confiança, como um espaço saudável, um espaço voltado ao desenvolvimento integral dos estudantes que estão ali e, né, por conseguinte, do aprendizado também. Mas o grande exercício ele precisa ser de restabelecimento desse ambiente de confiança e saudável emocionalmente. Não dá para esperar que as coisas por si só se resolvam. Precisamos ser atores ativos nessa reconstrução dessas relações e desses estados mesmo de humor e emocionais nas relações. E aí fazer monitoramento, fazer o acompanhamento, os devidos registros que precisam ser feitos, não ignorar nenhum sinal. O professor Anderson trouxe isso e isso é extraordinário. Muitas vezes nós deixamos passar, né, sinais, deixamos passar alguns indícios, banalizando determinada atitude, comportamento, lançar olhar para os invisíveis. Habitualmente a gente lembra de um estudante que nos provoca mais com seu comportamento, mas aqueles que muitas vezes estão invisibilizados no cotidiano da escola, eles precisam ser trazidos à luz e precisamos pensar em práticas pedagógicas que incluam a todos os estudantes, que lancem olhar de altas expectativas para todos os estudantes do ambiente. Eu acho que é importante lembrar, né, que quando uma escola vivencia uma situação de violência, aquilo vai deixar uma marca na história daquela escola e daquela comunidade para sempre, né? Então, as recomendações primeiras, né, a escola não tem que ser fechada, a escola tem que estar aberta para ajudar no acolhimento das pessoas. Lembrar que essa escola vai precisar de ajuda imediata, tem muita gente sofrendo naquele momento, os próprios professores, dirigentes, toda a equipe daquela comunidade escolar que deveria estar atuando no sentido de acolher os seus estudantes e famílias, eles também estão com medo, né? Então é um momento que a gente vai precisar de um apoio externo, né? E a gente tem presenciado e ajudado em algumas dessas situações, e a gente percebe às vezes quando chega numa escola que mesmo aqueles profissionais que têm muita experiência de lidar com situações complexas, às vezes eles estão muito fragilizados, né? Então é importante que a gente que tem um pouco menos de envolvimento emocional com aquelas pessoas, no sentido de conviver diariamente com elas, possa também fazer parte de um time que vai ter ações de curto prazo, né? Quais são as principais ações de curto prazo? Identificar as pessoas que estão em maior sofrimento, né? A gente tem que lembrar que tem as famílias que estão sofrendo muito, que tiveram perdas, tem a família da pessoa, às vezes, que cometeu o ato de violência, que não entende o porquê que aquilo aconteceu, que é pega de surpresa, né? Então tem um momento inicial ali que é de acolhimento imediato, no qual a gente identifica as pessoas em maior sofrimento, e terão outros momentos que vão se estender ao longo do tempo, né? Então a gente vai ter que falar disso de maneira respeitosa, de maneira inteligente. Eu não posso fazer com que um ato de violência simbolize como um ato de heroísmo de quem praticou aquela violência, né? Então, inclusive, tem que ter um acordo com a imprensa que vai divulgar aquela situação, de não fazer daquela situação um ato de heroísmo, de um ato simbólico, porque a gente sabe, às vezes, que por trás dessas violências extremas tem a necessidade de ganhar visibilidade. A gente não pode conferir visibilidade para essas pessoas que praticam violência extrema. Então tem recomendações hoje que são consenso de não divulgar o nome das pessoas, de não divulgar muito da história da pessoa que cometeu aquilo, porque às vezes é o que a pessoa procura, né? E muitas dessas pessoas que planejam atentados em escola, às vezes elas estão buscando reconhecimento, estão buscando ser evidenciada por alguma coisa ou de alguma forma. Então percebe que tem uma delicadeza na forma como você vai atuando nesses casos e que a escola vai precisar de acompanhamento ao longo de todo o tempo. A gente sabe de algumas escolas onde a gente atuou que todo ano, né, simboliza a data de um caso de violência extrema e que não dava simplesmente para eu ir para a escola e fingir que aquela violência não aconteceu. É melhor eu pegar aquela situação e fazer um espaço de escuta, fazer um espaço de produção cultural, artística. Eu preciso conseguir expressar as emoções que são muito difíceis de serem expressadas nesse caso de alguma forma.
Lembrar do luto, né, que o luto ele pode persistir por muito tempo nas pessoas, as pessoas tiveram envolvimentos diferentes nisso, né? Então saber que a escola que vive uma situação dessa, ela vai ter que estar apoiada, né, durante o tempo, durante um longo tempo. Inclusive, né, o nosso projeto tem ajudado, tem feito isso algumas vezes. Isso demonstra aqui o quanto que precisamos, a escola por si só não dá conta de toda a demanda, de tudo que é necessário, né? Quanto é importante que a gente trabalhe junto, em parceria, né, com a segurança, com a saúde, com o social, enfim, com todos os equipamentos, né, para que a gente possa entregar o melhor possível. É isso.